Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Bárbara Sacchiello e aqui estamos mais uma vez, direto de Cannes, ao longo dessa semana para levar para vocês do Brasil e vocês que estão aqui em Cannes também, um pouco sobre todos esses acontecimentos, prêmios e tendências que a edição de 2002 do festival está revelando para a gente esse ano. E para a nossa conversa de hoje, eu estou aqui com duas juradas para a gente falar bastante sobre cases, tendências e tudo mais. Eu estou aqui com a Mariana Sá, que é Chief Creative Officer da W Macan. Tudo bom, Mariana? Tudo bom, prazer, obrigada. E estamos também com a Laura Chiavoni, que é Head de Agências da Meta. Laura, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Que ótimo. Como eu falei aqui, as duas julgadas, os resultados foram revelados hoje na coletiva que nós tivemos pela manhã aqui de Cannes. E tanto a Laura quanto a Mariana participaram das categorias da divisão de Creative, que tem aí a pretensão de olhar para cases que de fato geram transformações para os negócios das marcas, né? Claro, tem que ter a criatividade ali como pilar, mas também tem que ter um objetivo muito forte de negócios. E eu quero começar falando justamente disso com vocês. A gente vem de 2 anos muito difíceis, atípicos, né? E a gente falar em transformação em um momento como esse, parece que a palavra ganha mais peso, né? Eu queria saber de cada uma de vocês, dos cases que vocês avaliaram, assistiram, como que vocês avaliam que a indústria publicitária global e brasileira também está hoje em termos de transformação? Como que os negócios estão sendo transformados e como as agências e marcas estão olhando para isso? Laura, começando com você. É uma ótima pergunta. Eu acho que a gente está num momento muito interessante pensando na criação de impacto positivo para toda a cadeia produtiva, o ecossistema onde marcas e agências fazem parte. A gente viu muitos cases da pauta de ESG, né, pensando na pauta de governança social e do meio ambiente. Muitos trabalhos sendo pensados do ponto de vista central de como é que a vida das pessoas é e como é que uma empresa do setor privado, por exemplo, se a gente está falando de business transformation, pode causar um impacto positivo para ela através de melhorar a experiência de alguém, de incorporar novas tecnologias e fazer toda essa circularidade entre vários parceiros funcionarem melhor. Acho que eu vi isso de uma forma muito consistente em várias categorias, na categoria que eu tive, e eu acho um ótimo sinal de papel e do valor que a nossa indústria pode gerar para os negócios. E Mariana, você que julgou Creative Strategy, né, que é a criatividade ali central, né, dominando o contexto e fazendo transformações. Como que você avalia isso na indústria se transformando nesse momento? Não, a gente percebe muito claro que as marcas, elas realmente têm uma preocupação, como a Laura falou, do impacto que elas têm no entorno e na sociedade, além do seu próprio negócio. Mas o que eu percebi também é que as marcas, as estratégias mais fortes, mais consistentes, em geral, eles se preocupam com o impacto, mas desde que esteja ligado intimamente ao negócio. Não é uma ação periférica, nem uma iniciativa periférica, é uma iniciativa que está diretamente ligada ao negócio das marcas. Até porque, para que você continue gerando esse impacto, ele tem que ser sustentável, né? Ele não é uma doação. Ele é justamente incentiva uma plataforma que sobreviva sozinha. Então, em geral, está sempre muito ligado intimamente à estratégia da própria marca. É importante que esteja ligado a isso. Eu percebi também muitas estratégias de transformação depois da pandemia. Algumas são mais a longo prazo e algumas outras iniciativas vieram muito através da pandemia, que sem dúvida acelerou muito alguns processos que já vinham em andamento, como a digitalização e etc. Você falou de pandemia, eu achei interessante, quero até ouvir de vocês, porque até terça-feira, ontem, a maioria dos Grand Prix e ouro que nós vimos aqui não tocaram muito no ponto da pandemia, né? Tocaram em questões de ESG, como vocês abordaram, mas assim, Covid, consequências eram poucos, né? Hoje, nas categorias Creative, a gente já viu a pandemia aparecendo mais, né? E eu queria até te perguntar, Maria, você falou disso, de que forma a pandemia apareceu? Assim, ainda falando dos danos, dos problemas que as marcas tiveram que enfrentar para sobreviver nesse período, ou você já vê uma criatividade voltada para o mundo pós-pandêmico, né, do que podemos fazer agora? Bom, a gente teve cases nos dois sentidos. Assim, alguns que eles tiveram, por exemplo, os insights eram como é que a gente tem um impacto positivo numa sociedade que está num período de crise
que é no caso de uma pandemia, e inclusive o próprio negócio, porque alguns negócios sofreram muito, né? Por exemplo, a indústria de bebidas sofreu muito. Então a gente tem alguns cases, principalmente da indústria de bebidas, onde eles fizeram, tem cases em que o impacto é positivo para a sociedade, para o comerciante, para a própria marca e para o próprio negócio. É importante que esses 4 pilares, 4 ou mais pilares andem juntos, assim. É importante que tudo se equilibre, que seja bom para o próprio negócio, para os stakeholders, para a sociedade e, por que não, para a própria marca, que tem que estar intimamente ligada ao resultado de negócio. Sim, isso ficou muito evidente em vários júris, né? Foi enfatizado várias vezes que não adianta você ter um propósito ali, uma causa, se você não mostrar, tá, mas o que aquilo vai mexer para a marca em termos de negócios, né? Exato. Isso é muito importante. Lá, tá até pegando meio um gancho disso, a sua categoria que fala de transformação, né? Business Transformation, até foi citado hoje no júri que o que significa transformar um negócio, uma categoria, né? A gente tem a concepção de que fazer uma transformação é algo muito complexo, né? Mexe com os stakeholders, com o consumidor final, com seus processos, enfim. Eu queria que você falasse, baseado nos cases que vocês viram, né? Como que essas transformações podem acontecer? Às vezes, sei lá, de uma forma simples, uma marca consegue provocar uma transformação grande? O que você conta? Boa pergunta. Acho que uma coisa importante que a gente discutiu bastante, que esse é o 2º ano só dessa categoria. Então a discussão... Uma categoria nova, né? Ajuda muito a dar forma para o que é essa categoria, cada prêmio que a gente, cada case que a gente escolhe premiar. É uma responsabilidade gigante, pensando na história do que ela é, pensando em que tipo de legado a gente como júri quer deixar. Então, acho que a grande discussão para a gente primeiro foi o que é essa categoria. E ela não devia ser só sobre Business Transformation, porque o nome dela é Creative Business Transformation. Então a primeira definição que a gente fez foi, é uma categoria sobre criatividade. É uma categoria sobre qual é o poder catalítico da criatividade para promover transformações de negócios. Então acho que essa é a primeira coisa. Porque o ponto que a gente quis provar é demonstrar o valor que ser criativo pode aportar para os negócios, pro negócio. Então, quando a gente olha processos de transformação, eles podem acontecer de várias maneiras. Mas processo de transformação de uma forma criativa é o que vai distinguir os 9 leões dessa categoria, que foi desde olhar de uma forma criativa para a economia circular, que não é uma coisa nova a economia circular, mas a abordagem que a gente encontrou aqui é muito interessante, que é o que a gente tem no Grand Prix. O ouro, a gente vê, por exemplo, a adoção de tecnologias emergentes de uma forma também muito nova, que traz valor enorme para as empresas e por aí vai. Em todos os cases que a gente premiou, e aí puxando uma coisa que você falou, Mari, a gente encontrou impacto para a cadeia inteira. Do consumidor, dos fornecedores, para os parceiros e para o negócio como um todo no bottom line. Então era mais ou menos isso que a gente queria provar. Muitas vezes os processos de transformação são complexos e custosos, mas se eles fazem parte do que os negócios precisam para ter longevidade, porque alguns negócios morrem porque não se transformaram. Então a transformação ela devia fazer parte de uma dinâmica para você estar sempre conectado à cultura, conectado às necessidades das pessoas e conectado a que tipo de progresso você quer levar para a sociedade. Então a gente viu vários cases, por exemplo, que não tem a ver com tecnologia, tem a ver com uma empresa privada decidir lutar contra um bias histórico de gênero. Por exemplo, nenhuma tecnologia é necessária para isso, só coragem. Né? Então, assim, a gente pode olhar de vários pontos de vista, mas são sempre transformações significativas. Sim, de impacto, né? E vocês chegaram a falar, até o Grand Prix da sua categoria é de sustentabilidade, né? E eu quero voltar nesse ponto porque eu acho que é um dos grandes temas do evento nesse ano de Cannes, se não o principal, né? A questão da sustentabilidade, da preservação ambiental. A gente teve até um protesto numa das cerimônias de premiação de um ativista, e seja em cases, em debates, né? Tá todo mundo aí, pelo menos colocando sob os holofotes a questão de que precisamos fazer algo sobre mudanças climáticas, reciclagem e tudo mais, né? E eu quero saber, assim, por que vocês acham que esse tema, que já não é novo, como você falou, né? A gente fala dele há muitos anos, mas por que ele está tão urgente esse ano? E como que as marcas estão em relação a ele? Elas estão ainda num patamar muito rudimentar, tem que ser mais desenvolvido? O que vocês veem, Mari? Eu acho que, bom, cada marca, obviamente, está num estágio de maturidade, mas uma coisa
que eu percebi é que assim, o próprio consumidor pede isso. Hoje em dia, né, a gente vê em pesquisas, em uma série de dados, que é cada vez mais importante para o próprio consumidor que a marca tenha algo além de benefícios funcionais. Assim. Você vê que o consumidor ele pede esse tipo de propósito, ele pede qual impacto você está tendo na sociedade, como é que a gente está ajudando a mover o mundo para frente. Então, não deixa de ser centrado no consumidor. Essa necessidade não deixa de ser uma necessidade antiga das marcas, que é se conectar com a sociedade e com o consumidor. Então, parte de uma premissa eterna. Que já acontece, a demanda vem deles, do consumo. Então, a gente vê esse movimento muito forte. Eu tenho uma curiosidade que eu estava falando com a Laura, que prova de que está tudo muito interligado, é que vários cases que foram discutidos na minha categoria, às vezes, passavam por transformações das empresas, das indústrias. E aí a gente tinha um trabalho de falar assim, mas isso tudo bem, é uma estratégia criativa e às vezes é uma estratégia criativa que acaba gerando uma transformação naquela indústria. Então acaba que as categorias ficam juntas. Eu imagino que isso aconteça em torno de várias categorias aqui. Sempre falam isso. Há uma convergência, Tem uma convergência, o que prova que tudo tem que funcionar meio num ecossistema, né? E, assim, uma coisa tem impacto direto na outra. E Lara, como você vê a pauta da sustentabilidade? O Grand Prix de vocês é muito interessante, né? Gente, acho que é um compromisso em não fazer somente o que dizem que tem que fazer, mas fazer o que é o certo, para a gente ter um planeta para viver de verdade. Ter um planeta para viver, ter um lugar onde a gente pode continuar a produzir matéria-prima para a longevidade dos negócios, que as pessoas tenham alguma qualidade de vida para continuar indo trabalhar, para existir, para que a gente, como sociedade, civilização, continue existindo. A gente precisa fazer isso, porque a gente está num momento super crítico. Então, acho que isso é um ponto importante. E eu acho que o mercado percebeu, como a Mari falou, em lugares diferentes, acho que cada empresa está no seu um ponto diferente de desenvolvimento. Mas acho que tem algumas coisas importantes para a gente pensar, que é qual é o benefício que esse pensamento traz para o negócio no bottom line. Então, o nosso Grand Prix, por exemplo, ele parte de um insight onde cada tonelada de produto que você produz desperdiça 3 toneladas. E esse desperdício para você como empresa é custo. Se você é o CEO, você produziu 1 tonelada e tem que pagar 3 toneladas de custo. O que eles conseguiram fazer? Eles transformaram essas 3 toneladas de custo numa nova linha de receita para a empresa, que até agora já gerou 100 milhões de dólares para eles, com parcerias com mais de 200 empresas e crescendo. Então, é uma forma de você pensar em como é que você aproveita cada ponto de contato do seu processo produtivo para transformar isso. E aí, esse pensamento circular, ele também vai poder ser observado em alguns outros cases da nossa categoria, que às vezes não é sobre a matéria-prima, porque a gente está falando de empresas de setores diferentes, um bem de consumo, vai ter uma matéria-prima, mas se você estiver falando de outros lugares, você pode pensar do ponto de vista operacional. Como é que você pensa na sua cadeia de produção de publicidade? Pensando na maneira como você vai chamar os seus fornecedores, como é que você vai, que tipo de responsabilidade você vai exigir deles na vida dele, e por aí vai. Energia, questões sociais, inclusão, diversidade. Acho que ter o pensamento de que as nossas cadeias de produção são imperfeitas deveria ser o ponto de partida para todos nós. Se a gente parte do princípio de que é imperfeito, a gente vai pelo menos olhar com outro olho para pensar como pode melhorar. Sim, e você colocou que são vários pontos, né? Não é só ali a ponta do consumo, vem muito antes disso. A gente está falando de criatividade, né? Hoje nós tivemos aqui o anúncio dos vencedores de mais 7 categorias. Entre elas tivemos o Mobile Lions, que é uma categoria já tradicional do festival e que aborda algo que está o tempo todo na nossa mão, o celular, né? E para falar justamente como que é possível avaliar a criatividade em algo que já faz parte do nosso corpo, está aí no nosso dia a dia, nós ouvimos hoje o Hugo Veiga, que é o Chief Creative Officer Global da IKQA, que foi presidente do júri de Mobile, que contou um pouco sobre os processos, os trabalhos para eles avaliarem os melhores e os mais criativos cases da área. Vamos ouvir o Hugo. Isso foi um enorme debate, principalmente no primeiro dia de julgamento, e tinha uma categoria especialmente, que era social, em que tinha ideias incríveis, mas nós perguntávamos, mas isto é uma social idea. A verdade é que assim, o celular hoje em dia, o nosso mobile, e não esqueçamos que wearable
existe muita parte muitas outras tecnologias que fazem parte de mobile, mas mobile é o objeto mais democrático que praticamente todo mundo tem. O que nós definimos é que mobile, apesar de nós consumirmos todas as outras categorias de Cannes, music, sports, videos, a gente interage com out of homes através do nosso celular. Apesar disso acontecer, nós acabamos por avaliar as ideias muito de que forma é que a tecnologia, que faz parte dessa tecnologia que nós seguramos na mão, realmente é capaz de tornar essas experiências não só físicas, mas o impacto que isso tem no mundo exterior, tanto emocionalmente, assim, connosco, mas também do ponto de vista de acesso, de expansão dos nossos horizontes. A gente acabou de ouvir o Hugo e vamos continuar falando de criatividade e de inovação. A gente que acompanha o festival fica sempre curioso sobre as tendências que vão ser mostradas, né? E esse ano muita gente chegou aqui com muita expectativa, porque muito se fala em games, metaverso, inteligência artificial, que são coisas que já vinham antes da pandemia e deram aquela acelerada. Então eu queria ouvir de vocês, de cada uma, o que vocês viram em termos de inovação, né, das categorias, nos trabalhos que vocês avaliaram, e dessas inovações, o que vocês acham que é aplicável, que pode continuar e do que ainda vai demorar muito para acontecer? Eu acho que, de novo, elas estão em estágios diferentes. Na minha categoria, a gente avaliou tanto estratégias de longo prazo quanto estratégias de curto prazo, e a gente fez essa diferenciação. Era muito interessante quando você acha uma estratégia sólida, que você percebe que, independente do momento, ela vai funcionar, ela está bem estabelecida ali. Então, a gente procurou muito isso. Se essa estratégia ela era sustentável a longo prazo ou escalável. Muitas vezes não era um case que atingia muita gente, mas você via o potencial que isso tem de não só durar, como atingir muita gente mundialmente, por exemplo. Uhum. Qual que era outra? Você pegou inovação aí? É das inovações, o que vocês viram de tendências, né? O que vai ficar, mas o que você viu? Você apareceu muito game, metaverso? Apareceu bastante coisa, como eu falei, assim, tinham transformações que eram no próprio negócio, que eram inovações no próprio negócio. A gente teve bastante inovação de produto, tinha um case em que a gente, como o Sick Beats, por exemplo, que é um colete feito para crianças que precisam soltar o muco do pulmão, então ele é um colete que treme, e é um tratamento um pouco desconfortável para crianças. Eles fizeram isso com música. Então o colete chacoalha, mas está tocando uma música e a criança se diverte. Então isso é uma inovação de produto que acaba sendo uma estratégia criativa para a própria marca. No caso do meu Grand Prix, que foi o da Decathlon, o e-cycling, como a estratégia da marca é justamente a democratização do esporte, eles fizeram uma ação que eles chamavam presidiários para fazer parte de um pelotão, né, um time de ciclismo remoto. E dessa maneira, não só eles provaram um ponto, né, de que democratizaram de uma maneira super corajosa, usando presidiários, que já seria controverso para a marca, então tem uma coragem envolvida nisso. Então acho que coragem é um bom trend, palavra, é uma boa palavra. E eu acho que além do próprio benefício físico, existe um benefício social nisso, né? E o impacto que isso tem na sociedade, imagina uma marca que trata uma comunidade penitenciária como reabilitáveis, não como punição. Então tem uma mudança de mindset aí interessante. E pessoas reabilitadas têm um impacto imenso na sociedade, né? Então você vê que tudo vem encamado, impacto social. Totalmente, né? Por outro lado, estava diretamente ligada à estratégia da marca, que é a democratização do esporte para todo mundo, e também aumentou vendas. Além de ter tido uma inovação tecnológica, que é o próprio sistema deles poderem, né, participar do grupo lá fora, um craft maravilhoso, então ele realmente tinha todas as pontas amarradas. As pontas ali de uma outra negócio, tendência, né? que eu vi foi assim, um pouco de humor, eu achei. Alguns cases eram muito engraçados. Eu acho que o mundo está precisando de um pouco de leveza. Aí eu sei que está um pouco dentro do tom, mas eu senti muito isso, assim, as pessoas aliviadas quando viam algo que era leve, que não tinha tanto, que a marca se levava menos a sério. Isso é importante. E você, Laura, que viu de tendências? Olha, falando de tecnologia e inovação, eu vi muita adoção de tecnologias emergentes para causar transformação. E aí, pensando na categoria que eu julguei. Então, por exemplo, o ouro, o case que a gente premiou ouro, né? É uma empresa de energia elétrica.
que, né, uma empresa de energia elétrica que distribui energia elétrica. Só que é uma empresa que faz isso na Califórnia, onde tem todo ano incêndios horrorosos que destroem o sistema de energia e a casa das pessoas. Então, o que eles criaram? Eles mudaram a operação, o sistema de manutenção, adotando a tecnologia de drones para fotografar os postes de luz e aí, através de um AI, usando todo o sistema preditivo de inteligência artificial, eles identificaram quais são os postes que têm a tendência maior para ter curto-circuito, que é uma das causas principais de fogo na Califórnia. Com base nisso, eles conseguiram criar um sistema de prevenção e diminuíram drasticamente a quantidade de incêndios, a quantidade de emissão de CO2 e, obviamente, a segurança das pessoas. Então, acho que um exemplo de tecnologias emergentes, mas a gente viu vários outros exemplos, que a gente pensa em utilização de filtros e AI também, para você conseguir escolher o seu próximo carro, para você conseguir onboardar o seu banco dentro de um chat, para você conseguir fazer, enfim, milhões de diferentes aplicações de tecnologia, mas eu acho que quando você vai para o fundo de tudo isso, é você pensar como é que você faz a vida das pessoas ser melhor. Então, a inovação que eu vi, pelo menos nessa categoria, nunca foi a aplicação da tecnologia pela tecnologia, gratuitamente, ou se for, o projeto não evoluiu, né, para os premiados. Mas uma coisa que para mim ficou de aprendizado e que eu vou falar para todo mundo, é que eu acho que essas duas categorias são categorias que poderiam ter muito mais trabalhos inscritos. Quando a gente lê o que as categorias significam, dá uma sensação de que deveriam ter milhares de trabalhos inscritos ali, mas talvez as pessoas não saibam, talvez elas não entendam exatamente o que deveria ir lá. Então, acho que é uma boa combinação de trabalho bem feito, fundamentado, e das pessoas terem em mente que isso pode ser um reconhecimento incrível para as empresas que trabalharam nisso, para as equipes de marketing que se dedicaram e para os parceiros que fazem parte desse universo, para fazer essas coisas acontecerem. Eu queria muito ver, que são duas categorias novas, mas queria muito ver daqui para frente mais agências e mais empresas olhando e eu não sei se você acha que isso aplica para a sua, Mari, mas para a minha, fica a dica. Para ninguém escrever o mesmo case que escreveu em 20 mil categorias nessa. Porque é outro rolê. Falar de Creative Business Transformation. Quero ver número, quero ver resultado e não precisa ser chato. Mas tem alguns critérios que vale muito a pena pensar com carinho em contar uma história com o ângulo que esse júri vai olhar. Você tem toda a razão. E no caso de estratégia criativa, a gente fez um trabalho muito profundo de dissecar, porque é natural que a gente veja uma grande ideia e se apaixone. É excelente, mas é excelente sim como output, mas a premissa que gerou aquela ideia é igualmente inovadora ou criativa, né? O que está por trás? Não pode ser somente uma solução criativa, ela tem que estar lá, lógico, senão também você não consegue, né? Você não consegue fazer com que as pessoas percebam o seu insight. Mas o importante é que o insight, a estratégia por trás seja inovadora, né? Que seja um approach inovador. E muitas vezes a própria marca, quando tem uma inovação, fica até mais fácil. A própria marca já tem uma inovação, então o insight já está inovador e isso ajuda muito o output criativo, né? Você já meio que vem com uma novidade na mão. Então é muito interessante. A gente quebrou bastante as etapas, leu muito material, todo o background, todos os resultados. Essa estratégia estava realmente, ou seja, a execução criativa, ela realmente trouxe essa estratégia para o resultado ao qual ela se propôs. Então toda essa coerência a gente avaliou bastante lá, quebrou bem partes e via se elas estavam se encaixando da maneira correta. Se estava atingindo aquele objetivo para o qual se propôs no começo. Isso era mais importante até do que o impacto em si, era essa coerência. Sim, eu estou ouvindo vocês falarem desse rigor da análise, de cuidar de todos os processos, verificar, ver números e tudo mais. E realmente é um fato que está perceptível esse ano, talvez mais do que os outros, essa preocupação do júri em olhar, né, para todas essas etapas do case e, sobretudo, na efetividade. Nós tivemos hoje uma categoria voltada para isso, que é o Creative Effectiveness, né? Mas, além disso, eu acho que todas as categorias estão, de certa forma, e as de vocês, que são bem, né, calcadas em
transformação, em ideia e tudo, estão voltando mais para isso, né? A efetividade dos trabalhos. Por muito tempo foi discutido de, são cases brilhantes, mas o que eles geram de resultado? Vocês acham que a gente está caminhando, até coloco isso numa reflexão para a gente finalizando a nossa conversa, a aproximação entre a grande ideia, mas o resultado que ela gera está ficando cada vez mais, está dando mais liga, estão conseguindo se encaixar, as coisas não são mais indissociáveis? O que vocês acham? Eu acho que quando a gente olha grandes resultados, eles sempre vêm de grandes ideias. Não consigo imaginar ver um negócio com resultado incrível que não tem uma boa ideia, uma ideia que você fala, nossa, que ideia para ter gerado isso. Então acho que essa é uma coisa. Então eu acho importante que a gente busque resultados, que a gente busque consistência. E no júri a gente foi assim, igual vocês, a gente foi assim, mas cadê o dado? Então tinha uma pessoa do nosso júri que era a pessoa do dado, porque as pessoas têm perfis, né? Estava lá cobrando. A gente sempre, quando a gente precisava de um dado, a gente olhava para ela, mas ela, não, peraí, eu tô num dado. Olhava o dado, olhava o plano de mídia, olhava quanto foi investido, olhava os números de negócio, para fazer essa pesquisa profunda. Então assim, de coração, digo com todo o meu coração, o shortlist da minha categoria, as pessoas têm que considerar que elas foram premiadas. Todos os cases, os 23 cases que estão lá, para chegar nesse shortlist foi assim, um nível de discussão e debate. A gente ficou, eu não sei dizer quanto tempo para discutir, para fechar o shortlist, só porque a gente foi muito rigoroso. Por isso, a discussão depois, para conseguir definir os premiados e metais, foi mais simples. Porque a grande discussão de rigor já tinha acontecido. E eu acho que isso é muito importante para a integridade da nossa indústria e para o que a gente quer levar para frente. Então, sim, é óbvio que uma boa ideia que não deu resultado ainda é legal. Mas eu acho que depende da categoria, o resultado é intrínseco. Você não pode considerar sem o resultado porque ele não valida. Eu estou falando Creative Business Transformation. Como é que eu posso premiar uma coisa que não transformou nada ainda, que tem potencial de transformar? Então, acho que tem essa característica intrínseca que a gente tem que levar em consideração. Eu acho que não tem como separar as coisas hoje, ainda mais quando a gente está numa era de dados. A gente não só tem acesso ao que as pessoas querem, né, através de social listening, tem uma série de ferramentas que hoje em dia a gente tem de forma muito mais fácil. Muito mais, a gente tem muita ferramenta hoje que mede. Então, não tem como, a gente mede a eficiência imediatamente. A gente sabe se impactou, quando muito antigamente era mais quem tinha um feeling, quem não tinha um feeling, era tudo um pouco mais demorado. Hoje em dia você sabe imediatamente. Então, realmente, cada dia vai ficar mais, como chama, uma coisa só. Não tem, né, eu acho que o resultado está diretamente ligado à eficiência da ideia, que está diretamente ligado à qualidade dela. Né? Uma coisa puxa a outra. Puxa a outra. A gente tem muita ferramenta hoje para conseguir falar de uma maneira cada vez mais próxima do consumidor e da sociedade. Não tem, é mais rápido, é mais fácil. Laura, Mariana. Ela que o diga. Eu concordo super. Ela que o diga. Mariana, Laura, quero agradecer muito a presença de vocês por terem reservado um tempo aí depois do júri, né, tão exaustivo e cheio de processos, para dividir um pouco aí com a nossa audiência sobre, né, tantas ideias e inspiração. Obrigada, foi um prazer ter conversado com vocês. Obrigada. E obrigada a vocês também que acompanharam, lembrando que as edições anteriores do Direto de Cannes e toda a cobertura com resultados, os cases, você pode acompanhar no nosso site e nos perfis do Bem Mensagem nas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.